Olá, nessa edição especial do Capivara Cast, vamos falar sobre acessibilidade e inclusão social com o professor Araré Carvalho, doutor em Ciências Sociais. Professor Araré, qual que é a importância da inclusão de pessoas com deficiência no convívio social? Gabriel, de novo, igual a gente estava falando no podcast passado, fazer uma pontuação até, né? Como eu disse, todo esse debate, ele se insere dentro da discussão sobre direitos humanos, cidadania, diversidade e multiculturalismo. Primeiro que ele tem que fazer um disclaimer, né? A gente está conversando de assuntos que muitas vezes nós não temos lugar de fala sobre o assunto, né? A gente não passa por aquilo. Mas como a gente está falando sobre conteúdo, formação, né, a gente estuda sobre o tema para falar sobre ele. É sempre bom a gente ouvir as pessoas que tiveram vivência sobre isso. Então é sempre bom a gente acompanhar nas redes sociais perfis de pessoas negras que falam sobre racismo, pessoas com deficiência que têm perfis em redes sociais, né? Isso é um avanço, né? Imaginar, há 20 anos atrás, uma pessoa com deficiência era escondida pela família, ela era invisibilizada, né? Ela ficava escondida, ela não tinha trabalho, como não tinha trabalho, não tinha renda, não tendo renda, não pode gastar, não pode sair. Hoje isso melhorou, assim, a gente tem influencer com deficiência, alguns que têm umas doenças muito específicas que expõem na rede social, sai, você vê a pessoa, trabalha, então isso melhorou sobremaneira. Quando eu era moleque, qualquer família com um deficiente em casa que não conseguia internar em sanatórios, que muitos colocavam lá sem necessidade, faziam um cômodo no fundo da casa e deixavam a pessoa lá. Ela não tinha visibilidade nenhuma, não tinha trabalho, não tinha dignidade. Então, isso já é um avanço sobremaneira. Precisa melhorar muito, a gente sabe, precisa melhorar muito, mas já é um avanço. Então, é sempre bom a gente ouvir essas pessoas. O que a gente faz aqui é pontuar algumas questões que a gente entende importante, mas a gente pode ouvir diretamente dessas pessoas sobre isso. A questão da inclusão e da acessibilidade, ela tem relação direta entre uma e outra, né? Inclusive, as pessoas que falam sobre isso com mais propriedade, elas sempre dizem, olha, a acessibilidade tem que ser tamanha para chegar num dia que a gente não precisa mais falar sobre ela. Hoje, aqui na faculdade, por exemplo, a gente tem piso tátil, a gente tem braille, tem banheiro adaptado. Pensa 10 anos atrás. Hoje, todo lugar que você vai tem banheiro adaptado para cadeirante, com barra para pessoas com problema de movimentação, né? O vaso adaptado. Você vai no cinema hoje, tem cadeiras especiais para pessoas gordas, tem fone de ouvido com tradução, né, para quem não tem visão. Então, hoje a gente cada vez mais tem sessão especial para crianças autistas. Aqui mesmo no nosso shopping vizinho, que a gente falou, vamos cobrar do shopping propaganda. Vai ter sessão especial para autista, que é com volume mais baixo, luz acesa. Ou seja, a acessibilidade visa permitir a inclusão. Porque se não haver acessibilidade, não tem inclusão. Então, a inclusão é importante porque dentro daquela discussão de sociodiversidade, a sociedade é diversa. A sociedade não é só feita de gente que se parece com a gente ou que a gente gosta. Ela tem que ser espaço para todo mundo. Então, quando a pessoa ficava escondida lá, né, ela não tinha esse espaço de trabalho. Então, por exemplo, a gente tem cotas em empresas hoje, né, com acima de não sei quantos funcionários, tem que contratar alguém com deficiência. Sim. E é fundamental isso, porque se ele reganha, Gabriela, ele vai gastar, ele vai sair, ele vai no barzinho. Vai socializar, vai estar inserido, né? Sim, e aí a gente aumenta a diversidade da sociedade. E a diversidade é ótima. Quanto mais pessoas diferentes da gente, com pensamentos diferentes, é bom. A gente tem que parar de achar que todo mundo tem que ser como a gente é ou pensar como a gente pensa. É muito monótono isso, no final das contas. Sim. E essas pessoas conseguem se inserir na medida que elas são, à medida que a acessibilidade não é só a acessibilidade dos espaços, né? Não é só a acessibilidade arquitetônica, tecnológica, mas a acessibilidade também de atitude, né? Da empresa contratar, da gente se perguntar quantos amigos deficientes eu tenho. Quando eu saí com um amigo deficiente, eu chamei ele para sair, porque a gente acha meio difícil sair. Quantas vezes a gente parou, parece besta, mas parou em vaga especial. Então, a inclusão, ela só pode existir se houver acessibilidade, mas a acessibilidade não é só física, ela também é de atitudes nossas, né? De incluir essas pessoas, de comportamento, de ter espaço para trabalho. Porque antes o ciclo da invisibilidade era reforçado, o cara não trabalhava, ficava dentro de casa, recebia lá um dinheiro do governo, lá meio salário mínimo que dava mal para comprar os remédios. Então, é o ciclo, né? Fica dentro de casa, não tem trabalho, não tem salário, fica dentro de casa. Se você quebra esse ciclo, você dá oportunidade de trabalho, porque nós também temos que falar quando a gente fala de deficiência, não tem uma só deficiência. Tem vários tipos de deficiência em graus diferentes.
Quando a gente fala deficiente achando que é uma coisa só, a gente está sendo capacitista, né? Então, essa deficiência pode não casar com esse tipo de atividade ou trabalho, mas pode dar para outro. E um tipo de deficiência não limita ele em outra. É isso que também a gente tem que tomar muito cuidado, né? Achar que todo tipo de deficiência ela afeta o intelecto, e não. E mesmo as que afetam intelectualmente podem ser adaptadas ao trabalho e à inserção das pessoas. E mais do que tudo, a inserção, Gabriela, ela não serve só para quem é inserido, mas para quem recebe essa pessoa também. Porque a gente melhora enquanto ser humano. Com certeza. A gente só pensa, vai ser bom para ele, que ele vai ser inserido, né? Na escola, na sala de aula, né? Muita gente ficou bravo quando falaram para acabar com as APAES, por exemplo, e levar para a escola regular. Mas a ideia não era uma ideia ruim. Assim, a pessoa tem que estar inserida dentro da normalidade, porque a diversidade ela é normal, não somos iguais. Mas ele não vai acompanhar, não tem problema. Não se espera que ele acompanhe igual as outras crianças. Espera que ele tenha uma vida mais normal possível. E essa convivência é muito rica para as crianças que recebem, porque aprende a respeitar, aprende a ajudar. Muitas vezes quem recebe uma pessoa incluída, ela aprende mais e ganha mais do que o próprio incluído. Era isso que eu ia falar. Quando a gente tem um convívio de alguém com deficiência, né, no dia a dia, a gente passa a pensar de outra forma, porque às vezes a gente tem um pensamento diferente, né, de coitadismo até, mas a gente passa a ver de outra forma e pensar e mudar até as próprias atitudes diante desse assunto. É a questão atitudinal que a gente estava falando, né? A inclusão depende de uma mudança de atitude nossa. Sim. Araré, quais barreiras ainda são enfrentadas, né? Apesar de todo esse avanço, ainda tem muito que melhorar. A gente tem, assim, a questão da mobilidade ainda é complicado, né? Das calçadas, a gente vê muita reclamação das rampas. No atendimento à saúde, a gente sabe também que ainda precisa avançar muito, né? Nós temos aqui, por exemplo, a aula de Libras, né? Preparando os alunos para atender pessoas com deficiência auditiva, mas isso é exceção, né? A gente ainda tem no serviço público algumas dificuldades nesse sentido. A gente tem essa questão de atitude também nossa, um pouco de preconceito, de oportunidades também, né? Porque no começo da lei, muita gente colocava lá para cumprir cota, né? Para cumprir, já precisa dar, coloca o cara lá só para falar que ele está aí fazendo. Não, você pode dar atividade para ele, pode dar trabalho para ele. E eu acredito que o ideal é que daqui a uns tempos a gente não precisa nem falar mais de acessibilidade e inclusão, seja tão naturalizado isso, né, que a gente não precisa mais falar. Mas enquanto não é importante e é uma luta, que ele sempre diz, não é uma luta de uma pessoa só que tem deficiência, mas é uma luta de todos nós, porque vai nesse sentido, né, uma sociedade diversa, ela é uma sociedade, como a gente estava falando do exemplo da criança inclusa na escola, ela acaba afetando todo o entorno, ela melhora a estima das pessoas, melhora o mercado de trabalho, aliás, todo mundo sai ganhando. E só para terminar, tem um estudo da Escola de Negócios da Harvard, né, que ela fala da importância da diversidade, tanto cultural como de pessoas, diversidade, porque ele vai dizer, quando existe... Eles usam o exemplo de uma orquestra. A orquestra, cada pessoa toca um instrumento diferente e toca muitas vezes músicas diferentes que quando juntam dá uma harmonia geral. Ele fala assim, às vezes a gente tem um problema e tem 10 pessoas olhando com o mesmo olhar para o mesmo problema e não conseguem resolver. Ou ter uma ideia, ou pensar em alguma solução. Por quê? Porque são 10 pessoas que pensam igual, que vivem igual, que têm os mesmos valores. Então, quanto mais diversidade você tiver, você tem mais olhares diferentes sobre o mesmo objeto, podendo ter mais o quê? Soluções, mais respostas e mais produtividade. No final das contas, ele vai dizer que um grupo sócio-diversificado, um grupo diverso culturalmente, ele é melhor do que um grupo uniforme. Com certeza. E nas provas, como que esse tema é cobrado? Nas provas, assim, eu acompanho já há algum tempo, né, as provas do ensino superior, né, os exames do ensino superior, aparece muito ainda sobre acessibilidade, a relação com a acessibilidade. Apareceu nos últimos tempos também a acessibilidade em sala de aula, né, porque também não é só a questão, eu falei aqui da atitude dos coleguinhas, mas tem que ter uma ajudante para a professora. Ou seja, tem que se disponibilizar uma estrutura. Aqui na própria cidade de Rio Preto tem uma discussão, né, no sentido das mães atípicas, né, que são as mães de filhos autistas, né, elas lutam aqui no município para que o município provenha essa acompanhante da professora, porque não dá para se negar que precisa de uma ajuda. Então, para não prejudicar as outras crianças e a criança ter o acompanhamento devido, você precisa ter uma estrutura um pouco diferenciada. Então, ainda, né, essa coisa da adaptação do espaço, adaptação da escola para receber.
isso ainda parece muito forte, principalmente em relação, como a gente disse, do que a gente chama de estrutura física mesmo e estrutura de pessoal para receber essa pessoa que vai ser inclusa. Tá ótimo. Obrigada, Araré. Nada, até a próxima.